Salve galerinha! Hoje nós do PET Biotech vamos falar um pouco sobre regras de 3, que fazem parte do conteúdo de matemática básica, essencial para quem quer fazer o Enem. Bem, a regra de 3, embora seja relativamente simples, salva muitas vidas na hora de resolver as questões de matemática e até mesmo de física do Enem. Essas questões são aquelas em que você tem que encontrar o valor de x, com base nas proporções que a questão vai te dar, que nada mais são do que a relação entre as grandezas. Bem, mas antes da gente entrar no método em si, vamos falar um pouco sobre os conceitos que a gente está vendo aqui. O primeiro deles é o de grandeza, que nada mais é do que tudo aquilo que possa ser mensurado. Dentro de regra de 3, nós vamos estar sempre comparando duas ou mais grandezas. E a partir dessa comparação, a gente tem dois termos que são as grandezas diretamente proporcionais, que são aquelas que aumentam conforme a outra aumenta ou diminui conforme a outra diminui, e são representadas por essas setas na mesma direção, ou para cima ou para baixo. E as grandezas inversamente proporcionais, que são exatamente o contrário. Quando uma das grandezas diminui, a outra aumenta, e assim respectivamente. Para entender melhor, vamos ver aqui um exemplo. Supondo que cada funcionário de uma microempresa com 35 integrantes gasta 10 folhas de papel diariamente. Quantas folhas serão gastas nessa mesma empresa quando o quadro de colaboradores aumentar para 50? Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é identificar as grandezas. Bem, a gente tem o número de funcionários e a gente tem a quantidade de folhas de papel gastas diariamente. Antes da gente entrar no cálculo, vamos nos atentar aqui a entender se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Bem, vamos pensar que se aumentar o número de funcionários, eu, consequentemente, também vou aumentar o número de folhas de papel gastas diariamente. Logo, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Vamos ver outro exemplo. Se 7 pedreiros constroem uma casa grande em 80 dias, apenas 5 deles construirão a mesma casa em quanto tempo? Novamente, vamos nos atentar a descobrir quais são as grandezas. Bem, a gente tem o número de pedreiros e a gente tem o número de dias em que eles constroem uma casa grande. Se o número de pedreiros diminui, o tempo em que constrói-se a casa, ou seja, a quantidade de dias em que a casa é construída, aumenta, porque a mão de obra vai ser menor. Logo, nós temos aqui um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Bem, agora que a gente entendeu essa questão da relação entre as grandezas, nós podemos entrar na primeira parte da regra de 3, que é a regra de 3 simples. O que ela vai fazer? Ela vai descobrir a relação de proporção entre duas grandezas. É importante você lembrar dessa palavra, duas grandezas. A regra de 3 simples, ela vai avaliar apenas duas grandezas. E basicamente você pode resolver uma questão com regra de 3 simples em 5 passos. O primeiro deles, você vai construir uma tabela com as grandezas que você encontrar na questão. Depois você vai identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Em terceiro lugar, você vai colocar um x no valor que você quer descobrir. Em quarto, você vai fazer o famoso cruz credo. E por último, você vai resolver a equação que restar. Mas vamos ver tudo isso na prática. Bem, aqui a gente tem uma questão em que eu já deixei marcado as grandezas que nós temos que avaliar. E vamos lá. Supondo que cada funcionário de uma microempresa com 35 integrantes gasta 10 folhas de papel, a questão que a gente viu anteriormente, quantas folhas serão gastas nessa mesma empresa quando o quadro de colaboradores aumentar para 50? Então a gente já sabe que a gente está falando aqui de grandezas diretamente proporcionais. A gente sabe que essas grandezas são o número de funcionários e o número de folhas de papel gastas diariamente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar isso numa tabela. Então a gente vai colocar o número de funcionários e as folhas de papel que eles gastam.
Então, nós vamos organizar também os números que a questão nos dá. A gente tem um número inicial de funcionários, que é de 35, que depois aumenta para 50. E a gente tem o número de folhas gastas pelos 35 funcionários. E a gente tem o número que a gente quer saber, que é o número de folhas que 50 funcionários vão gastar. E como que a gente resolve isso? A gente organizou a tabela, a gente identificou as grandezas. Agora a gente vai fazer o cruzcredo. Vai fazer as multiplicações. Bem, então a gente tem aqui que 35 vezes x é igual a 50 vezes 10. Fazendo as multiplicações, nós temos que x é igual a 500 sobre 35. Não, nós temos que x é igual a 14,3. Bem, temos que lembrar que aqui a gente está falando de uma questão de regra de 3 simples, que está relacionada a grandezas que são diretamente proporcionais. Agora vamos voltar para a nossa questão, que tem grandezas inversamente proporcionais. Se 7 pedreiros constroem uma casa grande em 80 dias, apenas 5 deles construirão a mesma casa em quanto tempo? Bem, vamos fazer a mesma coisa, organizar a tabela, as grandezas e os números que a questão nos dá. Mas agora nós temos que lembrar que essa questão tem grandezas inversamente proporcionais. Então a gente vai ter que fazer um macetezinho aqui antes de partir para o cálculo em si. Se a grandeza é inversamente proporcional, nós vamos inverter os números, sendo que o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. No caso aqui, o 5 e o 7. Você nunca vai inverter a grandeza, né, os números que você tem da grandeza, que está relacionada à incógnita, porque você não sabe qual número representa x. Então, nós temos que nosso cálculo vai ficar assim. Mesma coisa, pedreiros pelo número de dias, só que agora nós temos 5 e 7, 80x. Agora chegou a hora da gente fazer o nosso cruzcredo. E por fim nós temos aí a equação, que 5x é igual a 7 vezes 80. Resolvendo tudo, nós temos que x é igual a 12. É muito importante lembrar dessa mudança que a gente tem que fazer quando as grandezas são inversamente proporcionais, porque senão você acaba errando a questão. Bem, entendendo a regra de 3 simples, vamos agora para a regra de 3 composta. Por que composta? Porque ela vai estar aí ligada à descoberta da relação de proporções entre duas ou mais grandezas. Bem, nós temos aqui um exemplinho também, e nós já temos marcadas quais são as grandezas que a gente vai analisar. E vamos lá. Uma loja demora 4 dias para produzir 160 peças de roupa, com 8 costureiras. Caso 6 funcionários estiverem trabalhando, quantos dias levará para a produção de 300 peças? Então, bem, as grandezas que nós temos são dias, as peças de roupa e as costureiras que as produzem. E então nós vamos organizar aqui agora os números que a questão nos dá. Nós temos aqui 4 dias, elas produzem 160 peças de roupa e elas são 8 costureiras. E agora 6 costureiras para produzir 300 peças de roupa em X dias. A gente pode perceber que o número de costureiras diminuiu e o número de peças de roupa que elas têm que produzir aumentou. Logo, o número de dias ele também vai aumentar, porque a mão de obra é menor e a quantidade de trabalho é maior. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de uma comparação inversamente proporcional. Então, vamos ao cálculo. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, o macetezinho, a gente vai pegar o que é inversamente proporcional e vai mudar ele de posição. No caso aqui, o número de costureiras é o único que diminui. Você vai ver que o número de peças de roupa aumenta, logo o número de dias ele também vai aumentar. Então nós vamos apenas inverter aquilo que é inversamente proporcional. Nós vamos ter o cálculo assim. A gente vai colocar isso numa igualdade. À esquerda da igualdade, nós vamos colocar sempre a fração, né, o número que tiver a incógnita, a grandeza em que a incógnita tiver. Então aqui nós temos 4 sobre x igual a 160 sobre 300 multiplicado por 6 sobre 8. Então,
Aqui a gente vai seguir resolvendo a questão, multiplicando aí 160 por 6, 300 por 8. Nós vamos chegar aqui a essa igualdade. 4 sobre x é igual a 960 sobre 2.400. E aqui a gente chega numa regra de 3 simples. Então a gente vai seguir fazendo o nosso cruz-credo e nós vamos ter o seguinte. Fizemos ali o cruz-credo. Então, multiplicando x por 960 e 4 por 2.400. Nós vamos ter o quê? 960x é igual a 9.600. Passando o 900 para o outro lado da igualdade, ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Nós temos aí 9.600 dividido para 960. Assim, a gente encontra o valor de x. X é igual a 10. Então, 6 costureiras vão demorar 10 dias para produzir 300 peças de roupa. Bem, então fazendo aí um paralelo com a regra de 3 simples, dá para a gente resolver uma regra de 3 composta em 7 passos. Quais são eles? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá na regra de 3 simples. Construir uma tabela, identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, e a gente vai colocar um x no valor que você quer descobrir. O que a gente muda aqui agora é que você vai colocar a incógnita, que é o x, no lado esquerdo da igualdade. E você vai resolver a multiplicação à direita da igualdade. Depois disso, a gente vai voltar para a regra de 3 simples, vai fazer ali um cruz-credo e vai resolver o restante da equação. Se você gostou do que você viu aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, além de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Siga também o PET nas nossas redes sociais, @petbiotech no Instagram e o nosso site, petbiotecnologiaufba.wixsite.com/biotech.